Boa tarde. Vamos dar sequência às nossas aulas na preparação do exame da ordem. Hoje nós vamos estudar a cadeira Direitos Humanos e Direitos Fundamentais. São temas recorrentes das nossas provas cobradas no exame da ordem. Deixe-me fazer a minha apresentação. Eu sou o professor Evilásio Vitorino de Castro Assunção, sou professor de Direito e também exerço advocacia. Eu sou advogado em várias áreas do ramo do direito. A nossa proposta da OAB explicada, ela tem como foco, objetivo principal, a preparar o candidato, a nossa candidata, ao exame da ordem dos advogados do Brasil. É um exame muito importante para quem quer abraçar a carreira jurídica. Caso tenha interesse nas disciplinas de direito que compõem o edital de provas ao exame da ordem, nos acompanhe no site do Escritório de Advocacia. O endereço é https://evilasioassuncal.adv.br ou clique no QR Code que está aparecendo na sua TV. Então, eu desejo boa sorte para todos nessa jornada jurídica. Vamos às noções iniciais. Os direitos humanos são os direitos mais básicos das pessoas, essenciais para a garantia de uma vida com dignidade, que estão positivados em tratados internacionais. Como nós vimos, os direitos humanos tratam, dentro da Constituição Federal, daqueles direitos básicos. Quais são os direitos básicos? Direito à vida, à liberdade, ao direito ao respeito, à dignidade da pessoa humana e outros. E todas essas garantias devem estar fundamentadas no corpo da Constituição do país. No caso nosso, é a Constituição Federal de 1988. E todos esses direitos estão positivados, em tratados internacionais. Nós vamos entender daqui a pouco como é que esses direitos fluem dentro da capacidade do ordenamento jurídico constitucional. No caso nosso, nós vamos estar aprendendo que todos esses direitos que eu citei e outros mais estão acordados, positivados em tratados internacionais no qual o Brasil é signatário. Trazendo a fundamentação dentro desses direitos, nós temos na Carta Política de 1988, o artigo 5º da Constituição, que o artigo 5º ele estabelece uma norma constitucional que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Todos esses itens nós estaremos tratando na cadeira de Direito Constitucional. Mas, fazendo um enfoque, trazendo para os direitos humanos, esses direitos positivados na nossa Carta Política, eles já têm validade, já estão em vigor. Essas garantias, vamos dizer, esses
direitos essenciais para ser direcionado a cada cidadão, a cada cidadã. Então, é muito importante uma Constituição de um país igual à do nosso país, elencar esses direitos fundamentais. Mas, dando sequência, no próprio artigo 5º, no parágrafo 3º, ele diz que os tratados e as convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, são equivalentes às emendas constitucionais. Isso é muito importante porque no último concurso do exame da ordem, na cadeira de Direitos Humanos, caiu uma questão dessa. Olha que legal. Então é muito importante. A questão número 20 do exame 46º do exame da ordem focou nesta disciplina e caiu uma questão na prova do exame da ordem. Que legal. Bom, o que nós temos que aprender e guardar com relação ao parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição é que os tratados, eles são cartas, são documentos, como nós já vimos, né, no direito internacional. E as convenções também são pactos, são regras que regem os estados dentro do enfoque direitos humanos. No Brasil, esses tratados que versam sobre direitos humanos devem ser aprovados em rito qualificado. Que rito qualificado é esse? Deve ser aprovado em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros. O que isso quer dizer? Tanto da Câmara dos Deputados, como do Senado Federal, tem que haver esse quórum qualificado. E, aprovado essa matéria, elas são equivalentes às emendas constitucionais. As emendas constitucionais previstas na nossa Carta Política estão previstas no artigo 59, artigo 59 da Constituição Federal. É um rito muito especial. Nós vamos citar aqui, para o nosso aprendizado, e que é muito importante o nosso candidato e a nossa candidata ler essas disciplinas, essas regras contidas nesses tratados e convenções, para que o nosso aluno possa ter uma ideia do que nós estamos versando. Eu vou citar aqui aqueles principais tratados e convenções. Vou citar aqui um Pacto de São José da Costa Rica. Esse pacto, esse tratado, ele foi ratificado pelo decreto presidencial número 678 de 1992. Esse decreto ele promulgou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Isso é muito importante que o nosso candidato ele possa ler esse tratado para que ele possa se familiarizar. Vou citar outro. É o Decreto Presidencial 592 de 1992, que trata de atos internacionais, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.
com a sua respectiva promulgação. Vou citar o outro decreto presidencial, 4.377/2002, promulga a Convenção sobre Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Isso foi em 1979. Inclusive, neste decreto, revogou o anterior, é o decreto 89.460 de 1984. Então, esses tratados, quando eles se incorporam no ordenamento jurídico pátrio, eles são imediatamente praticados. Então, por exemplo, a nossa Constituição Federal, ela não admite formas cruéis, tratamento cruéis à mulher. Temos também o Decreto Presidencial 6.949/2009, que promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo assinado em Nova York em 2007. Então, hoje nós já temos em vigência, aqui no país, Brasil, um código, uma lei especial que trata sobre pessoas com deficiências, trazendo, naturalmente, os direitos garantidos pela Constituição a esses segmentos, a essas pessoas. Temos também o Decreto Presidencial 65.810 de 1969, que promulga a Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial. É uma legislação muito recorrente no nosso país. Nós temos uma lei específica, uma lei que trata sobre a discriminação racial, que no século XXI está sendo muito combatida, penalizando severamente essas pessoas que praticam esse tipo de discriminação racial. Temos também o Decreto 40 de 1991, que promulga a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. A nossa Carta Política, ela cumpre rigorosamente esse tratado. Ela não aceita qualquer tipo de tortura, não aceita qualquer tipo de penas cruéis, não aceita qualquer tipo de penas desumanas e também degradantes. Então, a nossa Constituição Federal, como eu já falei nas aulas anteriores, é uma carta, é um ordenamento constitucional perfeito para os nossos dias atuais. Eu repito que a nossa Constituição de 1988, ela é perfeita em todos os sentidos, nos avanços dos direitos humanos, dos direitos da pessoa, do cidadão, trazendo com que cada cidadão, cada cidadã possa usufruir dos seus direitos constitucionais. Mas aqui nós vamos falar alguma coisa, como é que funciona na prática esses tratados, essas cartas, essas convenções, como é que é feito esse rito? Para que um tratado tenha validade interna, ou seja, aqui no Brasil, dentro do ordenamento jurídico interno, ele passa por um processo complexo. É um processo muito dinâmico, onde envolve várias pastas governamentais, diversos ministérios. É assinado pelo presidente da República, quando aprovado pelo Congresso Nacional. Congresso Nacional, nós já sabemos que são as duas casas,
é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Isso está contido a partir do artigo 45 da Constituição Federal, trata lá de cada competência, de cada casa do Congresso Nacional, e por fim, ratificado. O que é ratificado? Confirmado, né? Aprovado. Conforme a Constituição Federal, tratados de direitos humanos aprovados com rito especial, que eu já falei, que é o rito qualificado, equivalem às emendas constitucionais. Professor, onde é que está a fundamentação legal dessa legislação? Ela está fundamentada no artigo 84 da Constituição Federal, inciso 8º, que lá fala que é de competência do presidente da República celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. O que é sujeitos a referendo? É justamente para que o Congresso Nacional ratifique, confirme aquela motivação dada pelo presidente da República. Agora, se você, candidato, tem interesse de conhecer a lista completa, né, desses tratados, convenções, cartas, documentos, celebrações, você pode acessar o portal oficial do Ministério das Relações Exteriores ou o acervo no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. É muito importante para você, candidato, que tenha curiosidade de conhecer outros normativos, que você acesse esses portais. Agora nós vamos falar sobre direitos humanos e direitos fundamentais. Por quê? Nós já falamos o que é direitos humanos, agora vamos falar um pouco dos direitos fundamentais, que eles são muito parecidos, são muito próximos, porque isso está contido na Constituição Federal, né? Então, os direitos humanos e os direitos fundamentais são conceitos próximos, tendo em vista que os direitos fundamentais também são essenciais. A garantia da vida humana digna e gozam de superioridade normativa. O que isso quer dizer? Que os direitos fundamentais, eles estão contidos no artigo 5º, onde garante o legislador constituinte originário, ao criar esse princípio, essa norma constitucional, ele quis dar garantias para que cada cidadão, cada cidadã tenha uma vida digna. E também ela goza de superioridade normativa. Ela tem status de norma constitucional. Isso é muito importante, porque, como eu já falei nas aulas anteriores, o artigo 5º, de que trata dos direitos fundamentais, elas são consideradas no ordenamento jurídico cláusulas pétreas, que eu já falei que cláusula pétrea é um ordenamento que está contida no artigo 5º, bem como no artigo 60, que onde não há como o legislador querer, o legislador infraconstitucional, é o legislador ordinário, querer retirar direitos que estão elencados na forma da Constituição Federal. Então, é muito importante para que o nosso candidato ele possa estar aprendendo que o direito fundamental é uma norma constitucional, garantida pelo nosso ordenamento jurídico pátrio.
trazer aqui uma ideia do professor André de Carvalho Ramos, na sua obra Curso de Direitos Humanos, quarta edição, do ano 2017, onde ele enfoca que a distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais passa pela compreensão dos conceitos de locus de normatividade e locus de exigibilidade. O que é isso, professor? Locus de normatividade, segundo o professor André de Carvalho Ramos, é o local de normatividade, ou seja, onde o direito está positivado. Os direitos humanos estão positivados nos tratados internacionais. Os direitos fundamentais estão nas constituições de cada país. Vamos estar entendendo isso aqui. Então, o locus de normatividade, segundo o professor André de Carvalho Ramos, é o local onde está a norma, onde está o direito escrito, positivado. No caso nosso, é a legislação, é a Constituição Federal e suas normas infraconstitucionais. Os direitos humanos, por sua vez, estão positivados nos tratados internacionais. Então, os direitos humanos não é uma norma interna, mas ela é uma norma externa, no qual o Brasil, como signatário, nesses tratados, nesses acordos, ele passa a ser partícipe, obedecendo as regras, os instrumentos contidos nesse tratado. E os direitos fundamentais, como eu falei, eles estão contidos na Constituição Federal. Aonde, professor? No artigo 5º, artigo 6º, artigo 7º, artigo 8º, artigo 9º, 10º e assim sucessivamente. O professor André de Carvalho Ramos falou também do locus de exigibilidade. Então, o locus de exigibilidade é o local em que o direito poderá ser exigido, diferentemente do normatividade. Então, o locus de exigibilidade é o local em que o direito poderá ser exigido. Por tal critério, se os direitos humanos forem estabelecidos num plano internacional, como é, né, somente seriam exigíveis no âmbito internacional, enquanto os direitos fundamentais somente seriam exigíveis no ordenamento jurídico interno. Este critério é falho, pois o mesmo direito, estando em um tratado internacional, poderá ser exigível no âmbito interno. Muito bem. Muitos desses tratados que tratam sobre direitos humanos, o nosso legislador infraconstitucional, ele, muitas vezes, ele também insere esse comando para o nosso ordenamento interno. Nós vamos ver já, eu vou citar aqui um exemplo da prática, como é que isso é feito na prática, onde o Brasil, como ele é signatário, ele muito antes de ele existir na norma do direito, ele já aplica. Então vamos dar sequência. O Brasil, sendo signatário de um tratado internacional, os direitos humanos dele decorrentes são exigíveis no ordenamento jurídico interno. Assim, o locus de exigibilidade não se constitui um critério adequado para a diferenciação pretendida. Eu vou dar aqui um exemplo. A exigibilidade da audiência de custódia, que possui previsão na Convenção Americana de Direitos Humanos, tratado internacional, e não possuía previsão legal no Brasil, até a alteração legislativa promovida pelo pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019, vou repetir,
Lei 13.964/2019, inserida no Código de Processo Penal, mas que, ainda assim, já era exigível na ordem interna brasileira, com base no Tratado Internacional. Deixa eu explicar. Nós não tínhamos, até efetivamente 2015, 2019, uma obrigatoriedade exigida para que houvesse audiência de custódia que tenha a finalidade de um agente, ao ser preso em flagrante, ele deve ser ouvido por um juiz competente. Juiz que eu estou falando aqui é o juízo, por um juiz competente, no máximo 24 horas. Então, nós não tínhamos essa obrigatoriedade, mas já vínhamos praticando muito antes do pacote anticrime, não é isso? Então, por iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução 213, 2015, e também com a Lei 13.964, foi inserido no artigo 310 do Código de Processo Penal essa obrigatoriedade da exigência da audiência de custódia. Por quê, professor? Porque o tratado que nós tínhamos já previa que todo preso em flagrante, isso é muito importante, não é qualquer prisão, preso em flagrante, deva ter um espaço para que seja designado um juiz penal competente para avaliar. Essa audiência de custódia é uma audiência preliminar, bem principiante. Ali o juiz vai analisar se foi uma prisão legal, se foi uma prisão que preenche os requisitos dos artigos 311, 312, 313 do CPP, que é o Decreto-Lei 3.689, de 41. Então, ao preencher esse agente os requisitos, aí o juiz vai ou relaxar a prisão ou decretar o encarceramento, ou seja, vai decretar a prisão preventiva. Mas isso nós vamos estudar com mais detalhes sobre a prisão preventiva lá na cadeira de Direito Processual Penal, quando nós estivermos estudando para o exame da ordem, lá no Direito Processual Penal, onde lá nós vamos estar expandindo com detalhes, né? O que é uma prisão preventiva, o que é uma audiência de custódia, qual é a sua finalidade e assim sucessivamente. Mas aqui para os direitos humanos, eu só trouxe um exemplo, são vários exemplos, mas eu só trouxe um exemplo para mostrar para o nosso candidato que o membro da banca, da prova, ele pode querer cobrar uma questão sobre audiência de custódia, e o Brasil, por ser um país signatário desse tratado, ele, por antecipação, e hoje já está com validade, né, baseado na Lei 13.964, que é o pacote anticrime, com essa obrigatoriedade da audiência de custódia. Mas antes, que não tinha nem a resolução 213 do Conselho Nacional de Justiça e nem a lei do pacote anticrime, nós fazíamos as audiências de custódia, mas não tinha aquela obrigatoriedade. Isso é muito importante, porque o Brasil cumpre
à risca o tratado que trata sobre esse tema. Agora vamos tratar da Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em 1948. A Carta de São Francisco, de 1945, documento institutivo da Organização das Nações Unidas, que é a ONU, não elencou um rol de direitos humanos considerados essenciais, pois a tensão entre os países do bloco capitalista e os países do bloco socialista não permitiu um acordo nesse sentido. Tal função ficou a cargo de documento editado posteriormente, o qual veio a ser a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, quando houve a discussão, a aprovação da Carta de São Francisco, dentro daquele ambiente da Organização das Nações Unidas, não houve assim, um compromisso na efetividade da proteção dos direitos humanos, mas devido a debates, né, de várias correntes, mas quando veio a promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, esses elementos foram inseridos nesta carta. Isso é muito importante. Nós temos aqui um adendo, que é o Decreto Presidencial 19.841 de 1945, promulga a Carta das Nações Unidas, da qual faz parte integrante o anexo Estatuto da Corte Internacional de Justiça, assinada em São Francisco a 26 de julho de 1945, por ocasião da Conferência da Organização Internacional das Nações Unidas. Então, esse decreto presidencial, e é importante lembrarmos que foi em 1945, já bem antigo, e quem estava no poder era Getúlio Vargas. Então, ele foi ratificado no anexo do Estatuto esses direitos imbuídos na Conferência de Organização Internacional das Nações Unidas. No âmbito do direito internacional, existe uma distinção entre os tratados e as declarações. Em regra, os tratados são documentos jurídicos por força cogente. Nós já vimos isso. Força cogente. Que é a hard law, lei dura. Enquanto as declarações são recomendações sem força impositiva. É soft law, direito brando. Então, lá no direito internacional, como nós já estudamos, lá nós explicamos qual é a diferenciação, qual é o conceito de um tratado e de uma declaração. E aqui, dentro dos direitos humanos, nós trazemos apenas noções, sendo que os tratados são documentos com força cogente, força impositiva, que é considerado lei dura, enquanto as declarações, as simples declarações, são recomendações sem força impositiva, que no caso é o direito brando. Então nós temos essas duas correntes, quando é cogente e quando não é cogente. Atualmente, para que um Estado, nós já estudamos isso também, a definição, a denominação, o conceito de Estado. Lá no direito internacional nós estudamos. Então, o Estado é a representação de um país quando vai participar desses encontros, dessas conferências, né? Nações Unidas, ONU e outros. Então, atualmente, para que um Estado ingresse na ONU, isso é muito importante, o nosso candidato tem que estar atento a essas questões,
Porque, atualmente, nos dias de hoje, para que um Estado ingresse na ONU, deve afirmar que concorda com a declaração. Nós vimos que a declaração ela é apenas uma recomendação sem força impositiva. É o soft law, que é o direito brando. Então, o Estado deve afirmar que concorda com a declaração, pois esta é considerada fonte ética de onde derivam os pactos dos direitos civis e políticos e dos direitos econômicos, sociais e culturais. Isso nós já estudamos lá no direito civil, quando nós fizemos um histórico, né, da evolução desses pactos do direito civil, dos direitos políticos e também dos direitos econômicos. Agora vamos falar um pouquinho mais especificamente sobre a Declaração de 1948 e internacionalização dos direitos humanos, que isso é muito importante para o nosso desenvolver do nosso conteúdo, da nossa matéria. Há pelo menos três documentos iniciais na história do sistema global de proteção dos direitos humanos. Eu vou citar esses 3 documentos prioritários. Esses 3 documentos inauguram a ordem jurídica internacional dos direitos humanos e, juntos, formam a chamada Carta Internacional dos Direitos Humanos, ou, como muitos conhecem, o International Bill of Rights. Já estudamos isso também, lá no direito constitucional, e eu peço o nosso candidato, nossa candidata, que acesse lá as nossas aulas de direito constitucional, que nós falamos sobre esse evento, Bill of Rights. Mas vamos falar sobre esses 3 documentos. O primeiro documento trata-se da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Tal como acima afirmado, ou seja, como nós já falamos anteriormente, é o documento base do processo de internacionalização dos direitos humanos. Também é reconhecida como o primeiro documento a reunir em um só texto direitos civis e políticos, com direitos sociais, econômicos e culturais. O que quer dizer? Essa declaração é muito importante, porque ela tem como base dentro do processo de internacionalização dos direitos humanos. Isso é muito fundamental para os estados, nações, países. Essa declaração ela é reconhecida como o primeiro documento a reunir em um só corpo, em um só documento, os direitos civis, que foi muito importante. Nós falamos lá nas aulas de direito civil, essa evolução, esses avanços, né? Esses direitos, né? Em um só texto, os direitos civis e políticos, como direitos sociais, econômicos e culturais. Professor, esses avanços estão imbuídos aonde? Dentro do ordenamento jurídico. Eu citaria, por exemplo, os direitos sociais, com abrangência, oriundo dessa declaração, ou seja, desse documento, no artigo 6º da Constituição Federal. Então, lá fala com muita propriedade, sobre os direitos sociais, mas também fala de outros direitos, né? Os direitos civis, os direitos políticos, os direitos econômicos e culturais, mas eu estou citando apenas os direitos sociais, que estão contidas no artigo 6º da Constituição Federal. Mas o aluno, o nosso candidato, poderá, para enriquecer o conhecimento, ler os outros artigos que falam sobre
o que está no escopo desse documento da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O segundo documento, ele fala do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de 1966. Veja que lá é de 1948. Então, nós falamos da primeira geração, segunda geração, terceira geração. Aqui nós vamos falar sobre o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de 1966, que é um documento que aborda direitos de natureza individual. Olha que extraordinário. Vou até repetir. É o documento que aborda direitos de natureza individual, como o direito à vida, à integridade física, a vedação à tortura e a pena de morte. Esse último, pena de morte, é como a ressalva de casos expressos, que teve por finalidade tornar inquestionavelmente vinculantes aos Estados os direitos consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, é muito importante esses avanços desses documentos. Quando veio essa declaração, quando veio esse Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, de 1966, além de ter essa proteção, ela veio de forma individual, personalíssima, persona. Então, isso é muito importante. Então, nesse documento, nós temos a garantia do direito à vida. Nós já falamos lá no direito civil, como se evoluiu esse direito à vida, quando nós tratamos do aborto, como nós tratamos naquela época a eutanásia e outros institutos que vieram para agregar o nosso ordenamento jurídico. E como terceiro documento, Pacto sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966 é considerado um marco por ter assegurado direitos de ordem econômica, social e cultural, superando resistência de vários países que viam a garantia desse direito como meras recomendações. Também teve por finalidade tornar juridicamente vinculante aos Estados direitos consagrados na Declaração Universal de Direitos Humanos. O que isso quer dizer? Que todos esses avanços desses direitos, eles são vinculantes, ou erga omnes, para os Estados. Eles não estão separados, eles estão vinculantes, vinculados, agregados a esses avanços que essa Carta de 48 proporcionou aos agentes, aos cidadãos. Agora vamos falar sobre a internacionalização dos direitos humanos. Vamos trazer aqui um conceito desse termo tão importante. É o processo histórico. Nós sabemos que todo processo é histórico, político e jurídico, que ocorreu após a Segunda Guerra Mundial com a criação da ONU. Através desse processo, possibilitou-se uma grande difusão dos direitos humanos no âmbito internacional, voltada para a proteção do ser humano de forma global. É muito importante esse agregamento dentro das cartas políticas dos Estados. Isso foi muito difundido na seara dos direitos humanos. Hoje, a nossa carta política, ela agrega muitos desses conceitos dentro desse documento de internacionalização dos direitos humanos. Onde é que está isso, professor? Onde é que está essa garantia? Artigo 5º, parágrafo 2º e 3º da Carta Política. O processo de internacionalização ou universalização dos direitos humanos gerou a expansão normativa, norma, regra, princípios,
verificada a partir da segunda metade do século XX, aumentando o número de documentos internacionais que versam sobre os direitos humanos. Então, a partir desse processo de internacionalização ou universalização, houve muito avanço quanto a essa legislação. Foram criados, estabelecidos convenções, declarações, cartas, protocolos, compromissos. Nós já falamos sobre esses documentos na nossa primeira aula de direitos humanos. Se você quiser saber mais sobre convenções, declarações, cartas, protocolos e compromissos, vá na nossa primeira aula que nós falamos com mais robustez. Vamos falar sobre o nosso professor, mais uma vez, André de Carvalho Ramos, na obra jurídica Teoria Geral dos Direitos Humanos, na Ordem Internacional, em 2016, divide a internacionalização dos direitos humanos nos sentidos amplo e sentido estrito. Segundo o conceito do professor André, em sentido amplo, consiste na mera existência de normas do direito internacional voltado para a proteção de direitos humanos, sejam estes tratados, costumes, princípios, resoluções de organismos internacionais. Então, no sentido amplo, segundo o professor André de Carvalho Ramos, consiste na mera existência de normas do direito internacional voltada para a proteção dos direitos humanos, que são os tratados, costumes, princípios, resoluções de organismos internacionais. Agora, segundo o professor André, em sentido estrito, consiste na criação de um corpo sistemático e coerente de normas, com metodologia, objeto e princípios próprios. Então, o professor André ele traz essa diferenciação, falando sobre esses tratados, sobre essas cartas, protocolos, documentos, em uma visão ampla e em uma visão estrita. Mas tudo tem como foco principal a garantia, a perpetualidade dos direitos humanos em favor do cidadão. Muito bem, nós vamos agora resolver duas questões que foram temas do último exame sobre direitos humanos, para a gente ter uma visão como é que é feita essas provas. Então, nós vamos ler aqui duas questões que caiu no último exame da Ordem dos Advogados. A primeira questão, ela diz o seguinte: na condição de advogado, você é procurado por membros de uma comunidade indígena que estão sofrendo reiteradas ofensas aos seus direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, sofrendo renitente esbulho em conflito possessório que se arrasta desde antes da promulgação da Constituição Federal de 1988. Nesse contexto, de acordo com o entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, IDH, e do Supremo Tribunal Federal, assinale a opção que apresenta corretamente a sua orientação. Orientação qual? Jurídica. Letra A. Diante da natureza jurídica despersonalizada da comunidade indígena, reconhece-se a possibilidade de quaisquer de seus integrantes pleitear individualmente, em substituição à coletividade respectiva, o provimento de tutela jurisdicional adequada
a proteção dos seus direitos originários violados. P. Em razão da situação narrada, protrair-se no tempo, estendendo-se o conflito possessório a período anterior à edição da nova ordem constitucional, não há, no caso, óbice de ordem técnico-jurídica que inviabiliza o reconhecimento da tradicionalidade da ocupação indígena, nos termos da jurisprudência mais recente do STJ. Aliás, do STF. C. Tanto a Corte, IDH, quanto o STF reconhecem a possibilidade de comunidade indígena, por livre disposição, anuir a solução conciliatória em que se estabeleça a alienação de terras indígenas, desde que o produto da venda seja destinado exclusivamente à comunidade, assegurada sua capacidade de autodeterminação sobre a disposição. E, finalmente, letra D, diante das peculiaridades culturais e de organização inerentes aos povos originários, para melhor proteção dos seus direitos, é obrigatório que a sua representação em juízo seja realizada por órgão governamental, especialmente instituído para atuar na defesa de seus interesses, como ocorre no contexto brasileiro com a Fundação Nacional do Índio. Bem, essa questão é uma questão muito bem fundamentada, elaborada com muita inteligência, porque, como nós vimos, é uma questão técnico-científica. Não tem aqui nenhum peguinha. No enunciado, você, na condição de advogado, quando for recorrido pela parte, no caso do cliente, você tem que analisar o caso para dar para ele uma resposta vertente ao direito pleiteado. No caso pertinente, aqui trata de uma determinada comunidade. Essa comunidade, ele decidiu que é uma comunidade indígena que vem sofrendo ameaças, vem sofrendo uma ameaça renitente de esbulho. Nós vamos estudar isso lá no direito civil. Quais são os requisitos do esbulho quando uma pessoa está sendo ameaçada, no caso aqui é uma comunidade, está sendo ameaçada com renitente esbulho. E também se trata de um conflito possessório. Então você vê que são temas que pode cair nos direitos humanos, no direito civil, no direito processo civil, no direito constitucional. Então nós temos aqui várias vertentes que pode ser delineado para 4 disciplinas. Mas o foco aqui principal é o seguinte, que de acordo com o entendimento, agora sim, agora vai esbulhando, filtrando, mas que de acordo com o entendimento da Corte Interamericana dos Direitos Humanos, que nós já lemos, nós estudamos hoje, né? E também da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, você, advogado, qual é a questão que você melhor apresentará para o seu cliente? Então, dentre as questões, e outro ponto fundamental, antes da promulgação da Constituição Federal. Isso é muito importante, porque depois de promulgada a Constituição Federal, nós já temos várias decisões do Supremo Tribunal sobre comunidades indígenas, sobre terras devolutas, é isso? Então, o nosso candidato tem que estar muito atento ao enunciado da questão. Então, nós temos aqui uma observação muito importante. O questionamento fala que esse episódio ocorreu antes
da promulgação da Constituição Federal. Então, no meu sentir, a questão mais apropriada, mais correta, é o item B. É o item B, que é, em razão da situação narrada, protrair-se no tempo, estendendo-se o conflito possessório a período anterior, à edição da nova ordem constitucional. Não há, no caso, óbice de ordem técnico-jurídica, que inviabiliza o reconhecimento da tradicionalidade da ocupação indígena. Então, nós temos que nos atentar a esses detalhes importantes, né? É que, apesar de que a situação vai se prostrair-se no tempo, ou seja, mesmo que venha nova ordem jurídica, política, etc., o problema vai sempre existir. Então, ficamos com a letra B de bola. Agora vamos para uma segunda, nós já estamos encerrando. Eu vou ser mais objetivo na segunda. Inclusive, na segunda, nós estudamos hoje. Nossas aulas sempre temas atuais, né? Temas atuais. Na segunda questão, nós temos, após a edição da Emenda Constitucional 45, 2004, nós já estudamos, a Emenda Constitucional, nós já estudamos lá no Direito Constitucional. Eu recomendo que o nosso candidato vá lá para nossas aulas de Direito Constitucional. Após a edição da Emenda Constitucional 45, 2004, com a inserção do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, muito se discutiu acerca do status normativo. O status. O que é status? Hierarquia. Muito bom. Status normativo que deveria ser atribuído aos tratados, direcionado aos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, já incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro em data anterior ao advento da reforma. Agora sim, agora clareou mais, né? Já inserido, mas evento anterior à nova Carta Política. Acerca do tema, e de acordo com a atual jurisprudência do Supremo Tribunal, assinale a afirmativa correta. A. Diante da impossibilidade de adoção do rito constitucionalmente exigido para aprovação de emendas constitucionais, os tratados e as convenções internacionais sobre direitos humanos, incorporados ao ordenamento jurídico nacional antes da Emenda Constitucional 45, possuem status de lei ordinária. Não, jamais. Lei ordinária. Jamais. Então, A já está eliminada. B. Diante da ausência de previsão constitucional expressa em relação à matéria, em razão dos compromissos assumidos pelo Estado brasileiro no plano internacional, os tratados e as convenções internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico nacional antes, não é pós, antes da Emenda Constitucional 45 de 2004, possui status de norma supraconstitucional. Não. Isso aqui não tem nada a ver com a resposta, viu? Nada. Supraconstitucional é outro departamento. Letra C. Em razão da cláusula aberta contida no artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal de 1988, ao admitir expressamente a existência de outros direitos fundamentais que, além daqueles expressamente elencados no texto constitucional, os tratados e as convenções internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico nacional antes da emenda constitucional possuem status de norma constitucional. Não. Ainda não. Então, só restou a questão, a linha D de dado, que é
em razão da necessidade de interpretação do texto constitucional, notadamente as previsões incertas nos parágrafos do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, à luz do artigo 7, parágrafo 7 da Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, que eu aconselho o nosso candidato ler, basta ler essa convenção, Pacto de São José da Costa Rica. Os tratados e as convenções internacionais sobre direitos humanos, olhe, sobre direitos humanos, incorporados ao ordenamento jurídico nacional antes da edição da Emenda Constitucional 45 de 2004, possui status supralegal. Muito bem. Então, a resposta é a letra D. Elas possuem status supralegal dentro da hierarquia antes, né, da Emenda Constitucional 45. Bem, eu vou citar aqui a fonte na qual eu extraí essa aula magna de direitos humanos, do professor Felipe Augusto dos Santos Nascimento. A sua obra é Manual de Humanística, Introdução às Ciências Humanas e a Teoria do Direito para a Carreira Jurídica. Terceira edição, editora Jus Podiv, 2024. Eu recomendo o nosso candidato, a nossa candidata, adquirir essa obra. É uma obra que reúne neste manual várias disciplinas: sociologia, teoria geral do Estado, filosofia. É uma obra dinâmica, deixa o aluno super atualizado. Então, meu candidato, minha candidata, eu gostaria que você lesse todos esses normativos que eu falei durante essa aula. Eu falei sobre os tratados, citei apenas 5 tratados, juntamente com convenções. Eu citei também a lei do pacote anticrime, lei 13.964, de 2019. Eu falei também sobre o artigo 5º da Constituição Federal, artigo 60, que fala sobre os direitos fundamentais, né, do cidadão e da cidadã. Eu falei também da Resolução 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça, que iniciou-se obedecendo os preceitos do tratado, né, no qual o Brasil é signatário. Iniciou-se, na prática, a implantação definitiva das audiências de custódia contida no artigo 310 do CPP, ou Decreto-Lei 3.689, de 41, que você leia com muita motivação. E além, claro, dessa obra magnífica, dessa obra robusta do professor Felipe Augusto dos Santos Nascimento, além também do professor André. Eu citei 2 obras do professor André que muito contribuiu para a desenvoltura da nossa disciplina Direitos Humanos. Estou me despedindo e eu quero dizer para você que ficou comigo até o final dessa aula, o meu muito obrigado.